provisão de Deus para este ser humano pecador, da justificação, da salvação pela graça. Então, Paulo vai discorrer aqui sobre as verdades do Evangelho nessa epístola, reforçando sobre as verdades do Evangelho. Mas tem algo aqui nessa epístola também que é muito encorajador para nós, que em Romanos, a partir do capítulo 8, Paulo vai destacar muito sobre a soberania de Deus. E por que é importante nós falarmos sobre isso? Porque nós vivemos, por conta do pecado, em meio a muitas instabilidades. Nós temos instabilidades às vezes emocionais, financeiras, familiares, instabilidades às vezes espirituais, e às vezes nós somos acometidos de algumas emoções. Às vezes ficamos com medo de algumas coisas, medo do futuro. Às vezes começamos a ter um pouco de ansiedade em nossos corações. Às vezes ficamos com algumas perguntas sem resposta diante de tanta coisa acontecendo ao nosso redor e às vezes da nossa vida. Então, mesmo como cristãos, às vezes nós passamos por situações que mexem conosco e às vezes nos fazem ter uma sensação de que, será se Deus realmente está no controle de tudo? E aí precisamos então olhar para as Escrituras para ver essas verdades que saltam dela, que nos mostram o quanto Deus é soberano. E aqui na Epístola aos Romanos, ela nos traz muito ao coração dessa doutrina da soberania de Deus. Mas a soberania de Deus, ela está dentro de um aspecto que é a providência divina. Tem um tema na teologia, um assunto na teologia que é a providência de Deus. Então, a partir desse texto de Romanos 8 aqui, eu quero falar sobre a providência de Deus e o Deus da providência. Esse é o tema da nossa mensagem nessa noite. Porque quando falamos sobre providência, nós precisamos pensar em algumas coisas, porque um assunto, o tema providência, ele é um assunto teológico. Não tem claramente assim um versículo que você diga assim, veja esse assunto saltando de maneira explícita, mas em toda a Escritura nós vamos ver o assunto providência de Deus. E por providência, não pense só no sentido de provisão. Providência, como eu disse, ela tem um termo teológico para falar desse controle soberano de Deus sobre todas as coisas. Mas não veja isso como algo frio, que coloca Deus apenas dentro de uma caixa teológica, por assim dizer. Também não veja um aspecto de ter um sentimento superficial em olhar Deus como soberano absoluto sobre todas as coisas. A Bíblia, ela aborda claramente sobre esse assunto, a providência de Deus, para nos chamar para um relacionamento mais profundo com Deus. Então, a Bíblia fala sobre a providência de Deus e fala sobre o Deus da providência, nos mostra o Deus da providência também. Então, não é apenas um aspecto de doutrina. Nós vamos ver sobre uma pessoa, o nosso Deus, expresso aqui nesse texto por meio do apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos. Então, vendo nesse aspecto do Deus soberano, nós podemos entender então que Deus governa todas as coisas, mas ao mesmo tempo Ele cuida de maneira muito particular dos seus filhos. E aí, como eu disse, o contexto de Romanos, a igreja estava vivendo perseguições, sofrimentos, crises, oposições políticas, martírio, tudo isso estava fazendo parte da igreja no primeiro século. Então, aqui em Romanos 8, quando Paulo fala da providência de Deus no aspecto da sua soberania, ela vem também para nos confortar, encorajar em meio a situações difíceis da vida. Então, aqui nesse contexto de dor, de sofrimento, de crise, de perseguição, Paulo então, ele apresenta a soberania, a providência de Deus, a segurança eterna e o cuidado paternal de Deus. E aí isso nos conforta.
porque nada foge do controle soberano do nosso Deus. Então, diante disso, quero propor que o Deus soberano, Ele governa todas as coisas providencialmente e cuida pessoalmente dos seus filhos em cada circunstância da vida, meus irmãos. E aí, Romanos 8, nesse texto, dos versículos 28 a 32, vem nos mostrar isso. A providência de Deus e o Deus da providência. Onde o próprio título da mensagem vai saltar aqui já com os nossos 2 pontos da mensagem de hoje. Primeiro vamos ver sobre a providência de Deus. Romanos 8, 28. Diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Versículo 29 diz: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme à imagem do seu Filho, a fim de que seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também os chamou, e aos que chamou, a esses justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Esse versículo 28 aqui, que diz que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, fala muito da providência de Deus. E como eu disse, providência de Deus tem esse termo teológico e eu quero defini-lo, dizendo que a providência de Deus é a obra contínua de Deus pela qual Ele preserva, governa e dirige todas as coisas para cumprir os seus propósitos. Então, quando você ouvir falar de providência de Deus, como eu disse, não é bem no sentido de provisão, no sentido dele provendo nossas necessidades, mas é do Deus que governa soberanamente todas as coisas e na sua obra contínua de soberania, ele persevera, governa, dirige tudo para cumprir os propósitos dele. Diante disso, Paulo então fala: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A providência, irmãos, ela compreende 3 dimensões. Primeiro, a preservação. Muito obrigado, Rian. É Deus quem sustenta toda a criação. Hebreus 1, versículo 3. Hebreus 1 e 3 fala que Deus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Falando a respeito de Cristo, ele diz: Ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à destra da majestade de Deus nas alturas. Fala da pessoa de Deus como aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Você já parou para pensar o que significa isso? Minha esposa sempre fala dessa armação aqui com certo receio. Ela diz: meu filho, era bom olhar todo tempo esses cabos, porque eles são assim uns cabinhos tão finos, né? E aí não sei, pode ter alguma coisa que roça ali e tal. Eu disse: minha filha, não, os cabos sustentam muito bem porque eles fazem forças contrárias e aí não gera peso sobre a estrutura. Não é um peso que é feito assim, ele divide bem. Então, para os cabos fica bem levinho essa estrutura. Mas isso aqui é sustentado por esses cabos, e os irmãos vêm aqui e o cabo é tão fino que se você não tiver com a vista boa, você não vê direito, né? Mas os irmãos nunca pensaram assim: para esse negócio aqui cair sobre a nossa cabeça, não. Nunca tiveram medo assim de vir para a igreja por conta desses cabinhos aqui tão finos, né? Mas sustentar todas as coisas significa que Deus sustenta tudo. E Ele sustenta com uma forma tão segura, muito mais segura do que esses cabos aqui sustentam isso aqui. O que eu quero falar é sobre Deus, que a expressão sustenta todas as coisas, fala de uma mão poderosa que sustenta no sentido de governar tudo. E aí entra o sentido da preservação. Porque nada possui existência independente de Deus. Nada. Nada existe independente dele. O universo, ele não está funcionando sozinho.
tudo está debaixo de uma mão controladora de todas as coisas, e é a mão de Deus. Mas não pense somente no aspecto do universo. Cada batida do coração humano depende da sustentação divina. Cada respirar nosso está debaixo do controle soberano de Deus. Então, a providência fala da sustentação. É Deus quem sustenta tudo, todas as coisas. Mas também a providência fala de um aspecto de concorrência, envolve uma concorrência, né? Concorrência não tem bem o aspecto comercial, não, é a ideia de convergência. Deus opera através de causas secundárias, meus irmãos. Então isso significa que homens agem, governos agem, circunstâncias acontecem, decisões humanas são tomadas, mas acima de tudo isso tem uma mão invisível, porém soberana de Deus controlando todas as coisas. Então, as coisas estão acontecendo e tem horas que a gente fica assim aflito. Mas podemos olhar para Deus e descansar sabendo que Ele é um Deus que governa a história. José compreendeu isso melhor e expressou lá em Gênesis capítulo 50, no versículo 20, quando os irmãos venderam ele voluntariamente. Foi vontade dos irmãos terem vendido ele. Os homens agiram vendendo, os irmãos dele agiram vendendo José. José vai parar lá no Egito. Mas o Deus que governa soberanamente todas as coisas é o Deus de José. E José então vai dizer no versículo 20 do capítulo 50 de Gênesis: vós na verdade intentais o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Você consegue enxergar aqui José falando da vontade humana dos irmãos que intentaram o mal sobre ele, mas de um Deus que governa todas as coisas e transformou aquele mal em bem? É sobre isso que fala a providência de Deus. É um Deus que governa soberanamente, mesmo os homens tomando suas decisões, e muitas delas maldosas, como foi o caso dos irmãos de José. Qualquer um olhando fica pensando, mas como é que Deus está no controle da maldade desses homens? Sim, mas como é que Deus também deixa que eles exerçam a sua vontade maldosa voluntariamente? É assim que Ele fez. E isso fala dessa concorrência dentro da providência. Mas o Deus que governa soberanamente, Ele controla todas as coisas. E aqui está um dos maiores mistérios, né, da providência. É Deus controlar tudo, mas Ele colocou no homem uma vontade própria. Nós temos vontade, mas essa vontade não suplanta a soberania de Deus. E porém também a soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. Interessante isso. A providência também fala do governo de Deus, fala da sustentação, fala da concorrência. É Deus governando tudo, mas dando responsabilidade aos homens, mas também fala do seu governo. Deus é quem dirige todas as coisas para os seus fins eternos. Ele governa tudo. O Salmo 103, versículo 19 diz: nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. O seu reino domina sobre tudo. Não é sobre algumas coisas. E eu sei que talvez você possa olhar e às vezes ainda ver tanta coisa acontecendo, tanta maldade, e se perguntar: como é que esse Deus é soberano sobre todas essas coisas? Eu não sei explicar. Mas a Bíblia apresenta Deus controlando todas as coisas, e eu só posso crer. E isso me traz descanso. Porque imagine se a vida e a nossa vida tivesse nas mãos de como está a raça humana, como é que estaria tudo perdido? Se nossa vida não estivesse nas mãos de um Deus soberano, nós estávamos à mercê das circunstâncias, de todas as coisas.
Mas não. E aí Paulo vem dizer que todas as coisas cooperam. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E todas as coisas aqui cooperam, tem uma palavrinha aqui que de onde dá origem a palavra no português sinergia, sinerguei a palavra aqui, e a ideia é essa, é de algo que trabalha conjuntamente, mas com um propósito de convergir. E é isso, é a soberania de Deus e a responsabilidade humana agindo ali, mas tudo para cumprir os propósitos soberanos e eternos de Deus. Tudo coopera para um propósito determinado por Ele. E Paulo não está dizendo que são todas as coisas boas. Isso é que é interessante. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O que ele está dizendo então é que Deus faz todas as coisas servirem aos seus propósitos. Veja, por exemplo, você vai entender um pouco melhor, não é que a gente vai entender tudo, mas entender um pouco melhor na história de Jó. Você vai ver Jó aqui na terra, tudo indo bem, uma vida próspera aqui, muitos bens, muito gado, família, casado, 10 filhos, tudo caminhando aqui na terra normalmente. Nos céus está acontecendo um momento de adoração, os anjos vão na presença de Deus. E diz que lá chegou também Satanás. E Satanás então chega e Deus pergunta de onde você vem, de rodear a terra. Observaste meu servo Jó? E aí Deus sempre fala de Jó como uma pessoa íntegra, reta, que se desviava do mal. Homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Sempre você imagina olhando para a pessoa de Jó com características que a gente quer ter para a nossa vida, não é? E aí, Satanás sempre vem com as suas investidas, mas também o Senhor deu muitos bens a ele. E aí Deus diz, pois vai lá, toque em tudo que ele tem, mas não toque nele. E aí, Satanás vem, faz um rebuliço, mas Jó não sabe o que tinha acontecido. Nós sabemos da história porque ela está revelada, mas Jó não tinha nem ideia do que estava acontecendo nas regiões celestiais. Satanás volta de novo e no outro momento está lá os anjos na presença de Deus. Satanás vem de novo, ele vem de onde? Vem de rodear a terra. Observaste meu servo Jó, e novamente a história se repete. Deus dá as características de Jó. Aí ele diz, viu? Jó não blasfemou, não fez nada contra o meu nome. Aí ele diz, mas também toque na saúde dele. Aí Deus diz, pois vá lá. E Deus determina até onde é que Satanás poderia ir na vida de Jó. Tocar até na saúde dele ele poderia, mas não ia mexer na vida, não ia poder tirar a vida dele. E aí nós conhecemos o que Satanás vem e o estrago que ele faz na saúde do Jó. O que eu quero dizer com isso é que até Satanás, que nós pensamos que ele está solto e agindo solto, ele está debaixo do controle soberano de Deus. Ele só vai até onde Deus determinou que ele vá. E embora o serviço que ele presta é um serviço ruim, esse serviço ainda está debaixo do controle soberano de Deus, irmãos. Agora, sabemos da história do livro de Jó toda, e lá na frente, quando Deus vai ter uma conversa com Jó, depois de tudo que ele passou, Deus um dia vai sentar com Jó e dizer assim, Jó, senta aqui, prepara o lombo, que agora eu vou falar e você vai me escutar. E ele começa. E se você vai ler o livro de Jó, a partir do capítulo 38 em diante, é como que Deus vai passear na terra. Ele passa em vários lugares, como quem está dando uma passeada nos continentes. Ele fala de alguns animais lá do Polo Norte, ele fala de animais da África, ele fala de animais de várias regiões da terra.
e mostrando ele ser o Deus criador de todas as coisas, e Deus vai se revelando a Jó sobre quem ele é, que todas as coisas estão debaixo do controle soberano dele, a um ponto de Jó chega no final, ali no capítulo 42, ele diz o seguinte, chega no início do capítulo 42, no final do livro, né? Ele diz o seguinte: bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Jó reconhece essa soberania de Deus em todas as coisas, e ele diz: antes eu te conhecia só de ouvir falar, agora os meus olhos te veem, agora eu te conheço face a face. O propósito de Deus foi cumprido, sim ou não? Sim. Ele queria se revelar a Jó como esse Deus que ele é, e Jó, ele então passa por toda aquela situação aonde, olhando, meus irmãos, se a gente não soubesse ali de fato todos os detalhes da história, a gente pensaria que Satanás estava agindo, sabe, sem controle. Mas a Bíblia então revela que tudo está debaixo do controle soberano de Deus, e que tudo aquilo ali Deus usou com o fim principal de que Jó conhecesse verdadeiramente a Deus. Controle soberano sobre todas as coisas. Então, Paulo aqui está dizendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e todas as coisas não é necessariamente as coisas boas. Todas as coisas envolve todas as coisas. E aqui nós temos uma profundidade doutrinária muito grande. Nós não cremos em sorte. Nós não cremos em coincidência, em energia do universo, em estarmos diante de um destino cego. Não. Nós cremos num Deus soberano conduzindo todas as coisas. Isso deve trazer descanso para cada um de nós, porque Ele é um Deus que conduz todas as coisas dentro da sua providência. Até o sofrimento tem um propósito. Às vezes o difícil para nós é aceitar o sofrimento, mas não é difícil entender que Deus está no controle até do sofrimento humano. Então, irmãos, quantas vezes nós achamos, às vezes, que parece que Deus não está no controle, né? Sabe quando é que acontece isso? É quando portas se fecham. É quando as enfermidades chegam. É quando os recursos se acabam. É quando as respostas das orações começam a parecer demoradas. Aí a gente fica pensando, será? Deus é soberano, mas a gente fica com aqueles mais, né? Na nossa vida. Mas aqui em Romanos 8:28, nós podemos ver que Paulo declara que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e todas as coisas é até aquilo que nós não entendemos. Deus tem seu propósito eterno em tudo. Isso é a providência de Deus. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e eu penso que o bem dos que amam a Deus é o que está no versículo 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O propósito de Deus é ir forjando em nós, trabalhando em nós, a imagem do Filho dele. Maturidade é isso, é o quanto nós parecemos com Jesus. E interessante que Deus usa muito de aspectos de sofrimento para nos moldar o nosso caráter, o caráter de Cristo. A bonança é bom, as bênçãos de Deus são muito boas, e nós temos que sempre agradecer e ter um coração grato a Deus por suas bênçãos, mas os momentos que nós somos mais trabalhados, geralmente são em momentos onde Ele aperta. Mas você já viu que para nós sermos salvos, teve o sofrimento de Cristo em nosso favor? Então Cristo não está, na verdade,
Deus não está trabalhando às vezes em nós de sofrimento como quem quer maltratar os seus filhos, ou quem quer que os seus filhos sofram, como quem é um Deus masoquista que tem prazer no sofrimento do filho. Não é isso. A questão é que a nossa natureza, ela é muito moldada ao caráter de Cristo quando nós nos assemelhamos a Ele no seu sofrimento. Porque ali os sofrimentos de Cristo expressam a humildade de Jesus, a humilhação que Ele passou em vir dos céus para assumir a forma humana e sofrer no nosso lugar. Sofrer a condenação que nós merecíamos sofrer. Sofrer para nos redimir, nos resgatar. Mas, irmãos, nós temos um problema muito grande, que é o problema do nosso orgulho. O pecado trouxe para nós essa questão do orgulho humano, e isso é tão ruim. Mas Deus é bom e Ele não quer que nós tenhamos essa natureza orgulhosa aflorada, e Ele vai trabalhando em nós para parecer mais com o Jesus que é manso e humilde de coração. E na maioria das vezes, então, isso vai ser trabalhado com dor, às vezes, sofrimento. Quando um oleiro pega um barro e ele amassa o barro ele não tem vida. Então o barro, ele não tem vida própria, que eu digo, né? Então ele pega e amassa. Você já imaginou se o barro pudesse falar? Você já imaginou se o barro pudesse sentir para dizer alguma coisa na hora que o oleiro está moldando ali? Acho que uma das coisas que ele diria muito era ai. Porque o oleiro pega o barro, né? E amassa e bate ali, e vai passando a mão e vai tirando até fazer o vaso. Mas eu acho que uma das coisas que o vaso diria muito é: ai, peraí, ai, tá doendo, ai, tá se moldar, peraí, amassou, ai. Mas interessante que essa ilustração de vaso, ela é muito usada para nós, né? E a questão é que nós falamos. E às vezes a gente chega para Deus com os nossos ais. E eu louvo a Deus porque Ele é um Deus misericordioso, paciente, compassivo e suporta os nossos ais. Mas o propósito continua sendo bom, dele trabalhar no nosso caráter, nos moldando ao caráter do Filho, a imagem do Filho. Deus é soberano, isso fala da providência de Deus. Mas também nós vemos então, aqui nesse texto, meus irmãos, o Deus da providência. Versículo 31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Que coisas, irmãos? As coisas que ele falou anteriormente, sobre esse Deus soberano. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E aí olha esse versículo 32, que é muito interessante. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? E aqui, meus irmãos, nós entramos numa área que é o Deus da providência. Ele começa com algumas perguntas, esse bloco, dizendo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, após Paulo falar sobre a soberania divina, agora ele também vai aquecer o nosso coração como cristãos. Porque existe um perigo de nós pensarmos, né? Então, Deus é apenas um governante que governa tudo no cosmos. Mas a providência, então, se fosse assim, um Deus que está lá soberanamente no seu trono, governando todas as coisas de lá, parecia um Deus muito impessoal. Você já percebeu isso? Quando nós olhamos para Deus, só nesse sentido do Deus que governa, mas como quem está sentado num trono somente lá, distante, isso pareceria muito impessoal para nós. E aí Paulo responde, então: não é bem assim. O Deus da providência também é Pai. O Deus soberano também é Pai. E esse Pai, versículo 32, diz: aquele que não poupou o seu próprio Filho. Esse Deus que governa todas as coisas não ficou impessoal a nós. Ele é o Deus que é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, e por meio de Cristo também se tornou o nosso Pai. Interessante isso. Romanos 8 é o mesmo capítulo. Olha o que ele diz no versículo 14: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são o quê? Filhos de Deus.
Versículo 15: porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. E o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos o quê? Filhos de Deus. Deus é Pai. E esse Pai, aqui Paulo constrói aqui um argumento maravilhoso do amor divino. Esse Pai, esse Deus Pai, entregou o seu Filho. E esse Deus que é Pai, que entregou o seu Filho, Ele não cuidaria também dos seus filhos? E é essa a ideia: aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Quando eu li esse versículo a primeira vez na minha vida, eu pensei que todas as coisas era tudo mesmo. Eu pensei que agora, que coisa boa, até Jesus Ele me entregou, então Ele vai dar tudo o que eu quiser. Mas não é isso que o texto diz. O contexto não aponta que Ele vai me dar todas as coisas que eu quero. E esse todas as coisas, a expressão todas as coisas do versículo 32, ela estava presente também no versículo 28, percebeu? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E esse Deus que nos deu o seu Filho Jesus Cristo, porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Não é todas as coisas que eu quero, mas todas as coisas que eu preciso. E as coisas que eu realmente preciso. Irmãos, a providência de Deus nos mostra também um Deus providente. E interessante que a cruz, ela é a maior prova da soberania divina, mas é também a maior demonstração do amor divino. De um Deus que é Pai, que ama os seus. O mesmo Deus que governa é um Deus que cuida. E aqui está esse aspecto glorioso, né? É um Deus transcendente, que governa tudo do seu trono soberano, mas um Deus imanente, que se achega tão a nós por meio do seu Filho. É o Deus exaltado, que também é Pai. É o Deus que é soberano, mas também é um Deus pastor, que cuida de nós. Cuida. Mateus 6, 26... Jesus disse que olhai para as aves dos céus, e Ele aponta que até das aves o vosso Pai é quem cuida. E Jesus ali fala de um Deus que cuida da sua criação, Ele que cuida dos lírios dos campos, da beleza do lírio dos campos, das aves dos céus. Ele cuida dos seus, esse é o propósito, e por isso nós não devemos andar ansiosos. Então, meus irmãos, a providência, ela é pessoal. E muitas vezes nós pensamos na providência só no aspecto universal de Deus governando planetas, os reis, as guerras, as nações, o controle de Deus sobre essas coisas. Mas na verdade a Bíblia mostra um Deus que cuida de cada detalhe da vida dos seus. Dê por vista a vida de José, dê por vista a vida de Jó. E ver o cuidado de Deus naqueles momentos de dor que Jó estava passando, né? Mas entenda, tudo aquilo caminhava e rumava para um propósito maior. Se você pudesse entrevistar Jó e tivesse a curiosidade lá no céu de falar com ele, você pode entrevistar, que eu tenho certeza que ele vai dizer o seguinte: Jó, você preferiria não ter sofrido nada e não ter conhecido Deus verdadeiramente, ou passar por tudo que você passou e ter conhecido a Ele? O que você acha que Jó diria? Ele diria: eu prefiro 10.000 vezes passar pelo que eu passei de novo, para ter conhecido verdadeiramente o meu Deus, do que eu não ter passado por nada daquilo e ter morrido sem ter conhecido a Ele. Entende o que é o propósito soberano? Nós não, às vezes, entendemos as circunstâncias das coisas, mas podemos descansar nesse Deus soberano e providente, de um Deus que cuida de cada detalhe da nossa vida, meus irmãos. Nada é pequeno demais para o cuidado de Deus, e nada é grande demais para fugir da soberania dele. E Cristo, irmãos, é a maior revelação do Deus da providência. Atos 2, 23
Atos 2, 23. Pedro está no seu discurso, depois da descida do Espírito Santo. E quando chega no versículo, na altura desse versículo 23, diz o seguinte: sendo este, falando a respeito de Cristo, entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes crucificando-o por mãos de iníquos. Aqui nós vemos claramente um Deus soberano que determinou tudo, inclusive a forma como seu filho iria morrer. Mas esse foi crucificado porque os judeus o mataram, o crucificaram. Foram os pecadores que crucificaram, por conta dos pecadores que Jesus foi crucificado, mas foram pecadores que colocaram Jesus lá na cruz. Mas tudo isso está debaixo do controle soberano de Deus. O Deus da providência é um Deus que governa tudo, inclusive a forma como nós fomos salvos. Era ali onde Deus estava salvando o seu povo por meio do seu Filho. A providência, então, divina, ela alcança o seu esplendor na pessoa de Cristo. Por isso, Romanos 8,32 diz que todas as coisas, e todas as coisas que ele nos fala que dá, não se refere a bens materiais, aos nossos caprichos humanos, mas a tudo em que Deus, em sua soberana providência, vai conceder aos seus filhos para sustentá-los, para santificá-los e para conduzi-los até o dia que nós seremos glorificados com Cristo Jesus. Então podemos descansar, podemos confiar na providência de Deus e descansar na providência de Deus e confiar no Deus da providência. Talvez alguém hoje possa estar aqui cansado, assustado, inseguro, sem resposta para algumas coisas da vida, mas Romanos 8 nos lembra que a nossa vida não está nas mãos do acaso. Nossa vida está nas mãos de um Deus que não somente governa todas as coisas, mas um Deus que é nosso Pai. O Deus que governa, sustenta e conduz e preserva e disciplina, cuida. Ele é Deus soberano e Pai. Então a providência não é uma doutrina fria, viu? Porque o Deus da providência é um Deus que é Pai, que se relaciona com seus filhos, cuidando dos seus filhos. Ele não apenas controla a história, ele se relaciona com seus filhos através dela. Então a providência ela não é impessoal, ela não é mecânica, ela não é distante, ela vem das mãos de um Deus amoroso, que é Pai, e que nos tornou seus filhos por meio do seu Filho, Jesus Cristo, a quem Ele nos entregou. Portanto, aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura nos dará graciosamente com Ele todas as coisas. Então, diante disso, descanse na soberania divina. Nada saiu do controle de Deus, viu? Nada. Confie no Deus que é Pai, porque o Deus que é Pai não nos abandona. Não nos abandona. E veja a vida à luz da providência de Deus, olhando para o Deus da providência. E na cruz, nós vemos o Deus que governa a história, demonstrando todo o seu amor por nós quando entregou o seu Filho. Que nós possamos sentir de perto o amor de Deus através de Jesus. E saber que existe uma providência perfeita e que existe um Deus amoroso, que é o Deus que governa todas as coisas. Amém? Vamos orar? Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor se revelou a nós como esse Deus maravilhoso que o Senhor é. Por meio da sua graça, o Senhor um dia falou ao nosso coração através do seu Santo Espírito, nos revelando as verdades a respeito do Senhor por meio da sua palavra, as verdades das boas novas do Evangelho de Jesus Cristo. O Senhor foi quem agiu no nosso coração, abriu o nosso entendimento
Se não fosse o Senhor e a sua graça, nós estaríamos perdidos, Senhor. Mas obrigado, porque o Senhor nos atraiu para o Senhor. Nos abriu o entendimento para enxergar Jesus Cristo. E Pai, obrigado porque agora nossa vida está nas mãos do Senhor. E o Senhor é esse Deus tão grande, tão soberano, tão glorioso, que governa todas as coisas, controlando tudo debaixo da mão poderosa do Senhor. Mas obrigado porque o Senhor também é um Deus de perto, que se relaciona conosco como um Pai que cuida, que trabalha em nós, em nosso caráter, que às vezes nos disciplina porque nos ama. Que nós saibamos olhar para o Senhor e não questionar o Senhor, os porquês do como o Senhor conduz as coisas, mas que nós possamos querer entender sempre, ó Pai, o para que o Senhor está fazendo as coisas. E que, através disso, o nosso coração seja um coração mais moldado ao caráter de Cristo. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, a confiar mais no Senhor. Tire de nós toda angústia, toda ansiedade, todo medo, toda desesperança. E coloque em nós, ó Pai, cada vez mais uma confiança no Senhor como Deus providente que o Senhor é. Que a sua palavra tenha trazido conforto, fortalecimento, ânimo e direção aos nossos corações nesta noite. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. E amém, meus irmãos.